Meus amores, sabe o que veio na minha cabeça agora? Eu vou fazer para vocês agora. Uma parábola de Jesus, eu não sei qual que vai cair, embora eu vou só abrir. A parábola de Jesus que caiu, eu tô soltando para vocês. Eu não sei qual o livro também. O amor, glória a Deus, lá o 13 e o amor. Bora lá, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como a menta. Não, peraí. Seria como o metal, seria como o metal que soa ao como o sino que tem. E ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a criança, a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira, de maneira tal que transportasse o monte e não tivesse amor, nada seria. Meus amores, vocês prestem atenção, esse versículo que eu soltei para vocês, é sobre o que eu estou falando. Meus amores, meu pai acabou de falar com vocês, sem amor, sem o amor, sem o amor verdadeiro, mas é aquele amor, meus amores, já prestem atenção que vocês são doidos pelo amor. Vocês são doidos pelo amor. Vocês são doidos por pessoas que amam de verdade. Vocês têm uma sede nessas pessoas. Mas, meus amores, como aqui está dizendo nas Santas Escrituras, o amor, meus amores, quando eu falo assim, chega a me enche de alegria. A gente sem o amor, a gente não é nada. Se não fosse o amor do meu pai por nós nem aqui estaria mais. E outra coisa, talvez nós tivéssemos, mas sem a oportunidade de um dia estar com ele, o dono do amor, né? Então, assim. E outra coisa, meus amores, eu fico assim, então chega, me falta até palavra para falar do amor, tu acredita? Porque, meus amores, eu vejo as pessoas procuram pessoas que amem de verdade. E as pessoas saem procurando relacionamento é uma pessoa que ama ela de verdade. E o amor existe, mas nem todas as pessoas são capazes de amar. Entendeu? Amar verdadeiramente. Tem aquele sentimento que a pessoa sente por outro, mas qualquer coisa, se a pessoa fizer com ela, ela se acaba, ela se afasta. Por quê? Porque não era amor. O amor verdadeiro não é desse jeito. O amor verdadeiro não é assim. Então, meus amores, como eu estava falando do meu pai, foi que ele fez? Colocou logo aqui esse versículo lindo, maravilhoso. Meus amores, eu vou contar mais, ó. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Tá vendo, meus amores? Se a pessoa der toda a fortuna que ela tem para os pobres, e se ela fizer só por fazer mesmo, não tiver amor mesmo, não sentir amor, nada disso não adianta. Tá aqui nas Santas Escrituras. Meus amores, isso aqui, meus amores, é o que? Coríntios 13. E as pessoas não falam desse amor, não. Sabe por quê? Que as pessoas têm vergonha. E, meus amores, essa passagem aqui eu vou fazer um vídeo para vocês, só falando sobre isso aqui. Porque eu tava falando agora para vocês do amor do nosso Pai. Entendeu? Então, e ele pegou, né, veio justamente, colocou nesse versículo, falando do amor. O amor de Deus, o amor do meu pai, nada se compara ao amor do meu pai, nem tampouco ao amor de Jesus. Porque o meu pai, ele fez todas as coisas, ele fez um reino para Adão e para Eva no começo de todas as coisas, né? E aquilo dele foi tirado. Ele tinha um reino, só que dele foi tirado. Então, e ele tentou
ficar aqui na terra por um tempo, né? Ele ficou na terra por um tempo, mas não tinha rei. Deus construía pessoas para reinar, mas não tinha rei. Então, agora o nosso rei virá, Jesus de Nazaré, para reinar sobre o povo de Israel. Meus amores, é muito maravilhoso. Mas se não tivesse amor, nada disso seria possível. O amor é sofrido, o amor benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levedade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não su, não su, não suspeita mal. Tá vendo, meus amores? Esse aqui é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele tem essas características aqui. Então, o verdadeiro amor, ele não suspeita mal. Não suspeita mal, ele não é invejoso. O verdadeiro amor. Verdadeiro amor. Não indecência, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Porque a pessoa que ama a outra pessoa, ela não busca o seu próprio interesse, ela busca o interesse dos outros, não o dela. Por quê? Porque ela ama de verdade. Se a pessoa não te trata desse jeito, ela não te ama. Qualquer momento ela pode sair da tua vida. Por quê? Porque isso não é amor. O amor verdadeiro, meus amores, não é assim, não. O amor verdadeiro é do jeito que está aqui nas Santas Escrituras. E é muito difícil essas pessoas hoje em dia amar do jeito que elas amam. Eu vejo que antigamente existia pessoas que amavam de verdade. Como os discípulos de Jesus, eles amavam Jesus. Eles sabiam que ia perder a vida por causa do evangelho, por causa de Jesus. Então, eles amavam Jesus de verdade. Ali é um verdadeiro amor que eles sentiam por Jesus. Então, aquelas pessoas também que Deus dizia assim, olha, tu vai lá Deus fazia profeta. Aí Deus dizia assim, olha, tu vai lá na cidade, tu diz a eles para falar assim, assim, assim para eles. Aí o profeta ia porque amava Deus e tinha que dar o ensinamento, o profeta ia lá e falava com o povo matava o profeta, mas o profeta ia por quê? Porque o profeta amava Deus. Os profetas que estão nas Santas Escrituras, eles foram mortos pelo amor de Deus e pelo amor da palavra do meu pai. Mas o que é que aconteceu? Então, eles foram mortos pelo quê? Pelo amor que eles sentiam pelo meu pai. O amor o quê? O amor verdadeiro. O amor que não busca o seu próprio interesse. Esse que é o amor que o mundo está em falta. Não existe mais amor assim, não. Ei, é raro uma pessoa assim. É raro uma pessoa assim que não busca o seu próprio interesse. Busca o interesse de quê? Do seu próximo. Ei, é raro. Hoje em dia as pessoas são avarentas, igual Jesus disse. Hoje os homens são avarentos. Então, está aqui nas Santas Escrituras. E você vê, as pessoas hoje em dia elas são avarentas. É ganhando mais, querendo mais, ganhando mais. Para que isso? Se Deus te pede a tua vida hoje, tu vai levar o quê? Eu não levo nada porque eu não estou atrás de nada. Eu tendo meu pãozinho para mim comer. Eu tendo um dinheirozinho para mim comprar o meu alimento, pagar minha energia, pagar minha internet, para mim proclamar a palavra de Deus, eu tenho tudo. Por quê? Porque eu estou falando de duas pessoas muito importantes para mim, que para mim elas valem ouro. Não, elas valem mais do que ouro. Então, elas valem tesouro para mim. É um tesouro que nunca tem fim. Deus de Israel e Jesus Cristo, meu Rei, o meu Salvador, que apareceu para mim em sonho. Homem lindo, homem maravilhoso. Nunca vou me cansar de dizer isso para vocês. Porque Jesus é. E Jesus pediu, me espera que eu vou voltar. E eu estou aguardando por ele. Meus amores, porque eu a amo. Meus amores, eu vou marcar aqui, né? Porque eu achei. Meus amores, é maravilhoso. Eu estava falando aqui do amor do meu pai e do amor de Jesus Cristo. E, meus amores, foi mesmo em cima. Tu acredita, assim, eu abri e foi mesmo foi mesmo no Coríntios 13, e eu li do primeiro versículo até aquele versículo eu terminei de ler para vocês. Então, assim, meus amores, tudo falando sobre o amor. Meus amores, é uma passagem maravilhosa. Mas o amor é sofrido, vocês viram aí? O amor é sofrido.
Mas as pessoas que são verdadeiras, que elas amam de verdade, né? Elas são, elas são completamente diferentes das outras. Hoje em dia é raro uma pessoa amar outra de verdade. Por isso que esses casamentos hoje em dia, as pessoas casam hoje, se separa, casa de novo, se separa, casa de novo. Por quê? Porque não existe amor. Quando é amor, eles vão para a vida inteira. Quando um dessa sepultura, com pouco tempo, o outro desce. Por quê? Porque era amor verdadeiro. Não era amor verdadeiro? É desse jeito. E as pessoas querem ainda atrás de um, ainda atrás de outro, procurando o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, meus amores, é muito difícil de ser encontrado, principalmente no ser humano. Mas existe pessoas ainda que amam de verdade. Difícil, mas existe. Então, aquelas pessoas maravilhosas. Meus amores, essas pessoas que têm um amor verdadeiro, né? Elas são raras, elas são pedras de diamante, é raríssima. Não se encontra em qualquer canto. E como Jesus mesmo falou, numa parábola dele aqui, que um certo homem encontrou um terreno que tinha uma joia muito valiosa. Sabe o que foi que esse homem fez? Ele pegou, voltou, vendeu todos os bens que ele tinha e ele voltou justamente para o quê? Para pegar essa pedra de valor. Para pegar esse tesouro que ele tinha achado nessa terra. Ele comprou a terra e ainda comprou o quê? Glória a Deus. Ele comprou o quê? Aquela pedra raríssima que ele tinha encontrado. Então, se meus amores, eu amo falar de Jesus, vocês acreditam? Eu amo. Porque eu entendo as parábolas de Jesus. E essa que eu estou falando com vocês é uma parábola dele. Então, se meus amores, é maravilhoso. Essa parte aqui, quando eu escutei ela, eu fiquei logo assim, vixe, Jesus falando assim. E era é uma parábola de Jesus que tem nas Santas Escrituras. Eu vou fazer um vídeo, vou soltar para vocês ela e vou explicar ela para vocês. Jesus. Jesus, ele veio à terra, né? E ele viu que tinha uma pedra aqui de um valor muito que não tinha comparação. Sabe o que foi que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha e veio aqui para poder pegar essas pedras preciosas. Então, ele veio e pegou essa pedra. Ele comprou ela com preço de sangue. Meus amores, é muito maravilhoso. Então, assim, e outra coisa também, o que ele fez, meus amores, a gente tem que valorizar muito o amor de Jesus e o amor do nosso Pai. Então, meus amores, eu amo vocês e Jesus também ama vocês. Depois eu faço um vídeo explicando isso, meus amores, porque Jesus, glória a Deus, né? Uma pessoa, para falar do amor, ela tem que ter amor. Se ela não tem amor, ela não fala de amor. Por quê? Porque ela não tem o amor. A pessoa que tem o amor, ela é completamente diferente das outras, entendeu? Até o jeito delas pensar, o jeito delas reagir, entendeu? São diferentes, elas têm compaixão das pessoas. Isso é o amor que comove as pessoas, entendeu? Sem amor, meus amores, sem amor, sem amor, não é nada. As pessoas podem fazer qualquer coisa, mas se não existir o amor, vocês viram até que eu mudei, não foi? Pois então. Porque é verdade mesmo. Fui, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fiz esse vídeo mesmo justamente. Meus amores, eu fiquei tão surpresa que eu não sabia que caía nesse versículo. Procurei esse versículo por muito tempo e eu não tinha achado ele mais. Eu não vim achar ele hoje, agora, justamente com vocês. Fazendo o vídeo e achei o versículo. Que eu andava procurando, que eu já tinha lido. Eu fiquei tão interessada, eu fiquei assim, tão assim, que eu fiquei lendo ele, né? E foi na mesma coisa que meu pai pegou, que eu tava falando do amor do meu pai, né? E foi justamente no versículo que ele veio falar, meus amores, é muito maravilhoso. Fui.